Olá, eu sou Disseu, sou aluno de saúde coletiva da URGS e estou aqui para entrevistar o professor Alcide Miranda, professor do curso de saúde coletiva, e vamos tratar sobre a sífilis, que se tornou um novo problema para a população de Porto Alegre. Professor, o senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional e sobre o seu trabalho em saúde coletiva? Bom, eu fiz medicina e fiz uma especialização na medicina de família e comunidade, como é chamado hoje. E eu percebi que se eu ficasse só atendendo pessoas no consultório, eu ia estar enxugando um chão molhado sem fechar a torneira. Então eu comecei a me aperceber de que tinha uma série de questões importantes que precisavam de intervenção e eu retornei ao século XIX, onde alguns médicos criaram, né, a chamada política, né, medicina política, entendiam que as intervenções da medicina não deveriam ser só individuais, mas deveriam ser coletivas. E aí o motivo, né, de uma migração para esse campo da saúde coletiva que tem essa abrangência e com uma vantagem, porque não é só clínico, não é só biomédico, mas ele vai agregar, né, diversos campos profissionais, e isso torna esse desafio bem mais importante. Então eu fiz esse itinerário e, digamos assim, já estou quase em fim de carreira. Poderia descrever em que consiste o monitoramento epidemiológico da sífilis em execução no município de Porto Alegre? A sífilis é um dos problemas de saúde mais antigos, né, identificado há muitos séculos, inclusive. Alguns autores, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, que é pai do Chico Buarque de Holanda, um grande historiador, ele chega a afirmar num livro sobre o Brasil colonial que o Brasil não foi civilizado, ele foi sifilizado. Tamanha era, né, a prevalência de sífilis desde aquela época. E o que mudou foi na metade do século XX, quando se descobriu o tratamento, e um tratamento simples. E a partir do momento que tu tem um problema de saúde, que tem um tratamento simples e disponível, entretanto as pessoas continuam adoecendo, continuam tendo um problema, isso vai entrar naquela lista que hoje a Organização Mundial de Saúde chama de doenças negligenciadas, né, que são doenças que poderiam estar controladas, algumas até erradicadas, entretanto não estão, e o motivo não é porque falta tratamento, né, mas falta acesso, e há um conjunto de vulnerabilidades e de negligências que levam as pessoas a terem complicações, né, com relação à sífilis. Em que período foi implantado o monitoramento de sífilis e há quanto tempo permanece ativo? Desde o Brasil colonial, né, a sífilis nos adultos, ela é uma infecção que dá alguns sintomas no início, depois desaparece e muitos anos depois tem evoluções como até mesmo demência. E desde o Brasil colonial, né, nas igrejas, já havia registro de casos. Isso começa a ser registrado de uma forma mais sistemática a partir da década de 70. Eu dou uma aula, inclusive, né, da saúde coletiva no terceiro semestre, que eu falo do Sistema Nacional de Agravos de Notificação Obrigatória. E a sífilis, tanto em adultos como em recém-nascidos, é uma das notificações obrigatórias. Portanto, todas as semanas, na sexta-feira, os estabelecimentos de saúde do Brasil inteiro têm que registrar, né, diagnósticos de sífilis, seja em adultos, seja em crianças. Então, esse monitoramento acontece desde a década de 70 no Brasil. Existe financiamento específico para esse trabalho? Olha, isso vai naquilo que a gente chama de vigilância epidemiológica e controle de doenças. Existe um financiamento, embora esse financiamento
historicamente, né, até mesmo antes do SUS e depois do SUS, é insuficiente. É um financiamento também negligenciado e isso dificulta, porque, como eu falei, esses registros são feitos nos estabelecimentos de saúde. Depois eles são digitados. Essa informação vai para a capital dos estados, depois vai para Brasília. E o que falta, na verdade, as informações estão lá. O que faltam são as pessoas, né, principalmente dirigentes governamentais, se atentarem para monitorar o problema de uma informação que eles mesmos geraram. O que eu estou querendo dizer com isso? Todas as semanas essas informações são geradas. O que está faltando é que os dirigentes comecem a pegar de volta essas informações, olhar para os contextos que eles estão trabalhando, municípios, estados, e começar a tomar iniciativas para lidar com um problema que, como vocês estão, como tu disseste, tem piorado bastante nos últimos anos. Qual é a finalidade desse acompanhamento? Principalmente analisar tendências. E a sífilis, né, tem uma tendência histórica que vem sendo acompanhada, como eu disse antes, ao longo de décadas, e há, né, uma questão particular que é a chamada sífilis congênita, que é mais dramático, é mais grave, porque a transmissão se dá durante a gestação para o bebê. E muitos bebês nem vão nascer, eles vão morrer durante o parto, e os que nascem, eles vão ter sérias consequências, sérios agravos relacionados ao quadro neurológico, até mesmo o quadro físico. Então, a gente tem denotado que nos últimos anos, tá, piorou bastante essa tendência. Era uma tendência de melhora até 2012, 2013 no Brasil inteiro, depois começou a aumentar, né? Depois de 2016 aumentou significativamente, né? E o Rio Grande do Sul e o Porto Alegre inclusive particularmente tem denotado esse aumento até mais que a média brasileira. E o interessante é que no caso do Rio Grande do Sul, inclusive cidades ricas, consideradas como cidades ricas, têm resultados muito ruins. Agora, nesse semestre, eu estou com a turma aí fazendo análise, a gente já analisou a sífilis congênita de 2023 e denotamos, por exemplo, que dentre os municípios com mais de 100 mil habitantes do Rio Grande do Sul, o pior resultado é de Bento Gonçalves, uma cidade da Serra, né, tida como bem aquinhoada, e Porto Alegre tem o pior indicador na comparação com todas as outras 26 capitais. Então, é um problema sério no Brasil inteiro, mas aqui no Rio Grande do Sul é particularmente mais sério. Os resultados são públicos e disponíveis? Sim. Entretanto, quando a gente divulga números, né, a gente trabalha com números e divulga os números, as pessoas vão entender, mas dificilmente elas vão se sensibilizar. Eu passei por uma experiência muito interessante agora, porque eu venho falando de sífilis congênita, venho denunciando todas as oportunidades que eu tenho para falar para a imprensa, eu tenho denunciado. E eu percebo que as pessoas ficam assim, né, e tal. Algumas semanas atrás eu fui fazer uma apresentação lá no Conselho Estadual de Saúde, levei os números, só que dessa vez eu levei a foto de uma criança recém-nascida com sífilis, no momento do nascimento. E eu percebi que aquela foto impactou muito mais do que as dezenas de vezes que eu tinha trazido números, gráficos, né? Então, assim, eu acho que nós que trabalhamos com vigilância epidemiológica, com monitoramento epidemiológico, precisamos aprender mais, né, com essa perspectiva da comunicação e de como é que a gente impacta as pessoas acerca de resultados que para nós são escandalosos. Eu olho os números e digo, isso é um escândalo, eu tenho repetido, é um escândalo. Mas para sensibilizar as pessoas, é preciso mais do que os números e os gráficos. E aí eu acho que a gente tem muito a aprender, né, com essa questão sobre como informar, como comunicar de uma forma mais efetiva. Onde a população e os profissionais de saúde podem acessar os dados? Bom, os dados no seu estado bruto, né, os números absolutos, eles estão disponíveis na internet. Há um portal que é chamado de DataSUS, que ele agrega informações do Brasil inteiro, de todos os municípios brasileiros.
com um certo atraso. Por exemplo, nós temos disponíveis agora dados, né, até 2023. Todavia, os próprios municípios têm dados mais atualizados do SINAM, desse Sistema de Informações de Agravos Notificáveis. E poderiam disponibilizar esses dados, mas geralmente não fazem. É o caso de Porto Alegre, por exemplo, que poderia estar atualizando dados de 2024 até 2025 já, porque para a gente calcular, por exemplo, vou pegar o caso da sífilis congênita, eu preciso do número de casos sobre o número de nascidos vivos para fazer esse cálculo. E essas informações as prefeituras dispõem, mas não disponibilizam publicamente, na maior parte das vezes. Até porque são indicadores ruins e eu acho que isso acaba impactando negativamente e evitam de fazê-lo. Então a gente acaba tendo acesso a esses dados do DataSUS e, como eu disse antes, sempre com esse atraso, nesse intervalo de atraso. Estamos esperando agora entrar os dados de 2024 para atualizar os indicadores, o cálculo dos indicadores. Só para complementar, na universidade pública a gente se preocupa também em divulgar. Então nós temos o Laboratório de Apoio Integrado de Saúde Coletiva, o LAISC, que a gente disponibilizou, está disponibilizando agora, indicadores atualizados, né, mais sobre a sífilis congênita, que é um problema mais grave. Mas a sífilis em adulto também é um problema importante e a gente disponibiliza também essas informações para domínio público. Porque ainda não conseguimos erradicar a sífilis, mesmo disponibilizando diagnóstico e tratamento? O tratamento é simples, como eu disse antes, penicilina. Penicilina cura sífilis. O pessoal da minha geração tinha o famoso benzetacil, que era uma penicilina que tem uma ação mais prolongada. Uma injeção de benzetacil cura uma pessoa com sífilis. Então é muito simples, é barato, é disponível. Quais são as dificuldades? As dificuldades, primeiro, a sífilis ela incide mais sobre populações mais vulneráveis, população de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade. E é muito importante que, uma vez feito o diagnóstico, tu tenha uma rede de atenção primária com uma cobertura adequada e funcionando em condições mínimas, pelo menos. E com agentes comunitários de saúde, porque se é diagnosticado sífilis, a pessoa não retorna para ver o resultado do exame, para fazer o tratamento, o agente comunitário de saúde pode localizar e buscar essa pessoa. No caso das gestantes que estão fazendo o pré-natal, quando elas deixam de fazer o pré-natal ou deixam de fazer o tratamento, o agente comunitário tem a responsabilidade de buscar essas pessoas. E o que nós temos percebido é, onde tem menores coberturas de agentes comunitários de saúde, maior o problema da sífilis, tanto em adulto como em crianças. Então, é o caso de Porto Alegre. Eu referi que Porto Alegre tem o pior indicador na comparação com as demais capitais do Brasil. Porto Alegre também tem uma das mais baixas coberturas de agentes comunitários de saúde. Então, há uma associação importante aí entre a piora desse problema e a piora também, não só da cobertura, mas quando da qualidade do serviço de atenção primária em saúde. Hoje, principalmente pela terceirização, há uma preocupação muito grande nesses serviços de produzir consulta, fazer consulta, e falta outras medidas, tem sido insuficientes outras medidas de atenção primária, que são de ação coletiva, de busca de faltosos para tratamento de sífilis, de tuberculose, de acompanhamento dessas pessoas. E aí, como eu disse antes, vou só destacar, o trabalho do agente comunitário de saúde é imprescindível e a falta, a insuficiência desse trabalho, desses trabalhadores, pode estar associada a essas pioras, como no caso da sífilis. Em Porto Alegre, então, né? Como a redução dos casos de sífilis poderia ser tratada para além das práticas biomédicas, diagnóstico, medicamentos, protocolos clínicos? Bom, é importante, né, a educação para a saúde, ou a educação em saúde, que vai impactar não só... A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, então ela vai impactar não somente sobre a sífilis, mas pelo conjunto das doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS, que é outro problema muito sério aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, comparando com o restante do Brasil. Então, a promoção da saúde
ela é imprescindível, né, não só em termos de prevenção, mas em termos realmente de ter uma proatividade para criar condições para que as pessoas não se contaminem, eu tenho mais cuidado nas relações sexuais, e sempre que tiver a possibilidade, a necessidade, fazer os exames, fazer o diagnóstico e o tratamento em tempo hábil, insistindo no tratamento barato, um tratamento fácil, um tratamento eficaz. Então, afora a questão específica biomédica, que tem a ver com o diagnóstico, com o tratamento, com o acompanhamento, a ideia de cuidado integral à saúde, que é muito cara ao Sistema Único de Saúde, está na Constituição, inclusive, né, a ideia de promoção, proteção, recuperação, entendendo recuperação aí como assistência, não só biomédica, mas também a reabilitação, reintegração, com cuidado muito específico, né, nas populações mais vulneráveis, como eu falei antes, que são os que mais sofrem com esse tipo de problema. O que ainda falta implementar as atuais políticas públicas de saúde, educação e assistência social para o enfrentamento da sífilis? Falta a gente resgatar o Sistema Único de Saúde. Hoje tem até uma entrevista, eu sugiro que vocês leiam, está na página do SEBS, do Jair Nilson Paim, denunciando que o SUS de hoje é uma caricatura do SUS que foi pensado pela reforma sanitária, que é uma atenção primária, vou repetir porque é muito importante, que não é só assistencial, é uma atenção primária que lida com essa perspectiva de atenção integral, de cuidados integrais. São precisos recursos suficientes para financiamento, né? É preciso qualificar o trabalho profissional, quer dizer, há um conjunto de medidas e de estratégias que tem a ver, né, não só com a sífilis, mas vão impactar, eu vou usar de novo esse termo, né, aqueles problemas de saúde que são chamados de problemas negligenciados, que são os problemas que mais afligem as populações mais pobres, mais vulneráveis, e que tem menos investimentos e custeios da parte dos governos, principalmente. Então, é um conjunto de questões que estão interligadas, né? E eu acho que resgatar o SUS constitucional, investir numa atenção primária bem qualificada, né, e num trabalho de base da atenção primária, vai impactar consideravelmente sobre o conjunto das doenças infecto-contagiosas, que é o caso da sífilis, né, o caso da AIDS e outras mais, e vai, numa perspectiva de médio e longo prazo, impactar em termos de promoção da saúde. Ou seja, adiante nós vamos ter menos casos se houver esse tipo de iniciativa. O senhor teria alguma sugestão a fazer às campanhas oficiais e às abordagens atuais da mídia na prevenção da sífilis? A mídia sempre aciona a gente quando tem uma situação de crise. Só que essas situações de crise se repetem, né? E aí eles sempre vêm procurar a gente para falar, e eu até brinco com o pessoal quando vem conversar comigo, falando assim, olha, eu vou te dizer a mesma coisa que eu te disse das últimas vezes. O quê? Investir em atenção primária, melhorar o financiamento, redimensionar a regionalização do Rio Grande do Sul, por exemplo. Isso vai impactar, mas essas medidas não são tomadas, porque, infelizmente, a prioridade tem sido investimentos de mais apelo eleitoral, e não investimentos que vão demandar gerações para poder impactar. E aí é uma dificuldade, né, com relação a essa questão, mas é muito importante que a gente, eu vou me referir ao campo da saúde coletiva, né, e principalmente nós que estamos trabalhando mais com números, a gente se atente para essa questão sobre se vamos denunciar, se vamos, né, colocar isso em evidência, a gente aprenda a lidar melhor com essa perspectiva comunicativa, de ações comunicativas. Então, isso é uma questão importante para nós no campo da saúde coletiva. Para finalizar,
O senhor gostaria de acrescentar mais algum comentário sobre doenças como a sífilis, que já deveriam ter sido erradicadas no Brasil, mas que voltaram a aparecer? Eu acho que nós temos que continuar denunciando, como a gente tem feito, né, procurar mais repercussão e buscar, né, as alternativas. Eu acho que o povo da saúde coletiva, né, sanitaristas, tem uma responsabilidade enorme, né, no que se refere, inclusive, a uma competência de poder lidar com os números, dimensionar esses problemas. Isso faz parte da nossa... E poder, né, pensar em estratégias institucionais para o enfrentamento dessas questões. Apesar, né, de conjunturas muito adversas. E eu vou ser repetitivo, mas a falta de financiamento não é à toa, porque tem outras prioridades. Gasta muito mais com veneno agrícola do que com produção de saúde. Gasta-se muito mais, né, com propagandas para consumo desnecessário do que se gasta para poder se lidar com problemas de saúde como esse que nós estamos falando agora. Então, são muitos os desafios, mas a gente não vai desanimar. Eu acho que é importante a gente continuar nessa briga, no bom sentido do termo. Muito bem. Então, os estudantes e a professora de Promoção e Educação em Saúde do curso de Saúde Coletiva da URGS agradecem a disponibilidade do professor Alcides aqui com a gente